Olá pessoal, o comandante Alan Matos aqui, nosso Minuto Conexão Gel deste sábado, dia 29 de março de 2025. Apenas lembrando aos amigos que por acaso ainda não escutaram o nosso podcast semanal, Conexão Gel 329, toda sexta-feira, tá em YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon, outras mídias também de podcast. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, ajudando aí a divulgar o canal. Eu considerei aí um podcast bem especial porque trato sobre essa questão Trump e Europa, então não percam aqueles que por acaso ainda não escutaram. Notícias de hoje. Mais importante, a ida ontem do vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, à Groenlândia. Já tinha adiantado isso para vocês no podcast de ontem. A visita realmente ocorreu e duas coisas da visita. Primeiro, ele somente foi na base espacial de Pituffik. Essa base ela pertence a um novo comando, a uma nova força que os Estados Unidos criou no primeiro governo do Trump, que foi a Força Espacial. Vocês devem lembrar disso, os Estados Unidos, lá no governo do Trump, eles criaram uma força separada da Força Aérea para tratar apenas das questões do espaço, a Força Espacial. E algumas bases ao redor do mundo dos Estados Unidos passaram a ser bases do Comando Espacial dos Estados Unidos, e é o caso dessa base lá na Groenlândia, a única base que os Estados Unidos possuem na Groenlândia, a base de Pituffik. Pois bem, o J.D. Vance foi lá, foi com a esposa, foi com o secretário de Energia dos Estados Unidos e foi com o assessor de Segurança Nacional do presidente Trump, Mike Waltz, aquele mesmo admin do grupo do Signal, que deu toda a polêmica essa semana com relação ao vazamento das mensagens lá nesse grupo aí do Signal. Os dois, o secretário de Energia, o Waltz, acompanharam o J.D. Vance junto com a esposa dele, foram somente à base, isso é muito importante, eles não foram convidados pelo governo da Groenlândia, nem pelo da Dinamarca. A Groenlândia é um estado associado à Dinamarca, a Groenlândia possui primeiro-ministro, possui parlamentares próprios, não foi convidado, ele foi diretamente para visitar a base dos Estados Unidos, que fica bem ao norte, longe da capital, Nuuk, que é a capital da Groenlândia. E lá fez um discurso e, mais uma vez, criticou a Dinamarca pela maneira como ela está conduzindo as questões de acordo com, em relação à Groenlândia, dizendo que está deixando a defesa da Groenlândia fraca e facilitando a presença da Rússia, da China ali naquela região. Então, assim, mais uma vez, já falei isso várias vezes para vocês, a Dinamarca é membro da OTAN, a Dinamarca compra armamentos dos Estados Unidos há muitos anos, F-35, um avião caríssimo, a Dinamarca está comprando dos Estados Unidos, tem uns laços aí junto à OTAN, que é a maior aliança militar do planeta, e o J.D. Vance fala contra a Dinamarca. Então isso reforça um pouco aquilo que eu comentei ontem no podcast sobre a minha apreensão de que o governo dos Estados Unidos está namorando com a ideia de deixar a OTAN. Se vocês me perguntassem isso em dezembro do ano passado, eu diria que não sairia de jeito nenhum, mas os sinais que estão aparecendo e esse discurso de J.D. Vance ontem em relação à Dinamarca foi mais um sinal. Então, vamos seguir acompanhando. Sem dúvida, a presença do secretário de Energia reforça aquela questão de que o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia são dois macro-interesses, um estratégico pelo posicionamento da Groenlândia em relação ao Ártico, um espaço geográfico cada vez mais importante, e a outra questão, obviamente, é a questão da energia, os minerais estratégicos que existem na Groenlândia e que os Estados Unidos estão interessados por causa dessa briga aí com a China em relação a esses minerais. Bom, o outro assunto que quero trazer para vocês, também muito importante, ontem Israel quebrou o cessar-fogo em relação ao Hezbollah de uma maneira mais incisiva. Eu já venho comentando com vocês que Israel tem feito ataques pontuais ali no sul do Líbano, ao sul do rio Litânia, aquela região ali no sul do Líbano, que é uma região que Israel deveria ter deixado no acordo de cessar-fogo que foi feito com o Hezbollah lá em novembro. Mas ao longo desses meses, desde novembro, Israel tem feito ataques pontuais ali no sul do Líbano. Só que ontem, pela primeira vez, desde novembro, Israel fez um ataque bastante forte no sul da capital Beirute, capital do Líbano, onde é uma área já tradicional, um reduto tradicional do Hezbollah. Os números que temos aí do governo libanês de um morto e cerca de 10, 15 feridos. O Israel avisou antes que ia atacar, alguns minutos antes,
porque iria atacar aqueles prédios e destruiu aqueles prédios, dizendo que ali era um quartel-general do Hezbollah. Então, a situação no Oriente Médio continua muito tensa, muito preocupante. Israel dentro da faixa de Gaza, a ajuda humanitária não está entrando na faixa de Gaza. Israel prossegue aí tentando achar os reféns, lembrando a vocês, a expectativa é de 24 reféns ainda com vida. Então, vamos ver, vamos seguir acompanhando. Hoje, pelo menos, até agora, são 11 horas 45 minutos. Nenhum novo ataque de Israel a Beirute, pelo menos isso. Espero que tenha sido apenas um ataque pontual de Israel lá, a capital do Líbano, mas muito ruim para o novo governo libanês, um governo que, assim, garantiu que ia tomar conta, digamos assim, do Hezbollah, ia tentar segurar o Hezbollah. Israel fazendo esse ataque deixa o novo governo libanês numa situação difícil. Ali na região também, importante mencionar que fortes protestos estão ocorrendo em Istambul. Mais um dia de protestos. Esses protestos iniciaram na outra semana, já temos aí mais de 8 dias de protestos lá em Istambul. Istambul é a maior cidade da Turquia, a capital é Ankara, mas a maior cidade é Istambul. E vocês lembram, o prefeito de Istambul foi preso, acusado de corrupção, e ele é o maior adversário político do presidente Erdogan da Turquia. Então, forte protesto. As informações que temos aí de várias mídias é que são dezenas de milhares de turcos nas ruas lá de Istambul protestando pela prisão do prefeito da cidade. Então, situação muito tensa no Oriente Médio, ou seja, muita apreensão em relação a Israel, Hezbollah, Israel, Hamas, essa tensão na Turquia. Vamos ver como os europeus vão reagir em relação a isso. Lembrando que a Turquia não é a União Europeia, mas a Turquia faz parte dessa coalizão aí de amigos da Ucrânia, tem participado das reuniões. E a Turquia também é um membro importantíssimo da OTAN, inclusive existem bases da OTAN dentro da Turquia. E, lógico, aquela expectativa em relação ao Irã. Grupo de batalha do USS Carl Vinson, um porta-aviões nucleares, os Estados Unidos possuem 11 desses porta-aviões, deixou hoje a base naval de Guam, aquela ilha que fica no Pacífico. A expectativa é que chegue na área de operações lá do Oriente Médio por volta entre o dia 15 e o dia 20 de abril. Isso é um cálculo que eu mesmo fiz em fator tempo-distância para o grupo de batalha do Carl Vinson chegar lá. Com 2 grupos de batalha ali na região do Oriente Médio, o Harry Truman já está lá, chegando o Carl Vinson. Realmente, os Estados Unidos ficam numa capacidade ainda maior para atacar não apenas os Houthis, mas, quem sabe, o Irã. É isso, Minuto Conexão Geo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe. Amanhã trarei mais informações para vocês sobre a geopolítica internacional cada vez mais complexa.